Amém, gente. Shalom, shalom. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui direitinho. Boa noite, Elias, Duarte, Chayana, Jack, André, meu querido André, Sal de Ervas, Cris, Shalom, Pastor Cláudio Honor Alves, Bispa Raíza, minha linda esposa. Quem quer saber quem é minha esposa, stalkeia ela aí, ó. Tá aí, ó, Bispa Raíza. Ela tem um outro canal que é Raíza Fortunato, canal de advogada. Tudo bem, gente? Se você quer saber sobre Yeshua, a live é essa. Se o assunto não for do seu interesse, tem outras aí. Tá bom? Eu vou, enquanto o pessoal está chegando, deixa eu me apresentar. Eu coloquei no meu coração de sempre fazer uma apresentação minha. Muita gente que precisa saber quem nós somos, o que nós fazemos, né? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Comecei no ano de 2000 o ministério de batalha espiritual, treinamentos de batalha espiritual. E no ano 2001 ou 2002 eu já estava me tornando pastor. Então nós pastoreamos, eu e minha esposa pastoreamos uma igreja chamada Ministério Atos 2, na região de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Já não somos mais pastores lá, mas enquanto nós pastoreávamos, eu viajei esse Brasil várias vezes, treinando pessoas em áreas diferentes do Ministério de Libertação. E de acordo com nossos cálculos, nós conseguimos alcançar pelo menos 200 mil pessoas presencialmente com o Ministério de Batalha Espiritual, Libertação. E agora na pandemia, nosso ministério ele começou a funilar mais para uma questão mais profunda relacionada a Israel, porque não existe libertação sem conhecermos as nossas raízes. Então nós estamos aqui fazendo todo esse trabalho online. Nós temos uma igreja online. Nós somos a prova de que uma igreja online funciona. Batiza, apresenta a criança, ceia, faz tudo. Ontem mesmo nós tivemos a belíssima festa online da Pessah, da Páscoa Bíblica. Ó, alguém está dizendo aqui, ó, apóstolo Rafael. Ah, meu apóstolo Rafael, que saudade de você, meu amigo. O apóstolo mais bonito que eu conheço, gente. Ó, passando aqui só para deixar o meu abraço e dizer para quem está aqui que faça mapa profético. O meu foi uma bênção, uma honra. Mandei o mapa profético para esse meu amigo que está lá na Suíça. Imagina, gente, mapa profético high level. Mas cada apóstolo tem uma característica, né? Esse aí tem vários. Ele é bonito, é cheio da unção de Deus, cheio da mansidão de Deus, né? Mais inteligente que eu. É as características do apóstolo Rafael. Gente, então é isso. Então nós temos esse ministério online que funciona, uma bênção. Vários discípulos nossos já estão entrando, outros vão entrar. Também temos um canal no YouTube. É importante que vocês conheçam esse canal, tá? O canal Apóstolo Ricardo Ribeiro. Lá no canal você vai ver centenas de lives minhas com autoridades proféticas e apostólicas do Brasil, incluindo o apóstolo Rafael. Tem lives que eu fiz com ele, muito especiais, estão lá. Então, você está assistindo pelo Instagram, depois vai lá no site, no YouTube. Agora, se você já está assistindo pelo YouTube, nossa reprise, é só dar uma olhada nas playlists. Aqui tem playlists sobre tudo que você pode imaginar. Nem vou citar porque vai tirar o foco do assunto, tá? E hoje, gente, nós vamos dar continuidade numa série que eu acho que vai demorar algumas semanas, porque nós vamos esmiuçar a personalidade revelada de Yeshua, de Jesus. E na primeira live, que já está salva, nós falamos sobre o batismo dele, né? O que significava aquele batismo para a cultura da época, na Mikvê, quando Yeshua mergulha para poder se purificar diante dos sacerdotes e dos fariseus,
naquele ritual de purificação que João Batista chamava de batismo. Na verdade, no hebraico é tevilá. Depois disso, eu falei um pouquinho sobre, na segunda live, nós falamos sobre a tentação de Yeshua, que foi uma tentação sobre o assunto principal da tentação, era a Torá, né? Satanás esfregava a Torá na cara de Jesus para ver se ele confundia-se com a Torá. E Jesus foi respondendo, foi uma batalha sobre a Torá. E agora nós vamos falar sobre, nessa live de hoje, vamos falar sobre a autoridade pós-batismo e pós-tentação. O que aconteceu com Jesus? O que ele fez quando ele saiu da tentação? E te prepare, porque na próxima live nós vamos falar sobre a lei de novo. Quando Yeshua diz, olha, não pense que eu vim para anular a lei. E ele vai explicar, eu vou explicar isso para vocês. Mas hoje eu quero ler Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 25, enquanto a turma vai chegando aí. Fica aí, tá, gente? Convida alguém, fica aí. Mateus 4, 12 a 25. Quando Yeshua ouviu que Yochanan, ou João, havia sido preso, ele voltou para a Galiléia. Olha que legal, gente. Lembra que eu falei que Jesus saiu da Galiléia? Que era um lugar, não havia nada de bom lá na Galiléia. Jesus saiu de lá para se batizar. Aqui diz que ele voltou. Então, quando Yeshua ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia. Ele deixou Nazaré, porque ele morava em Nazaré, que é na Galiléia, e foi morar em Cafarnaum, que também é na Galiléia. A cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zebulon e Naphtali. E aconteceu isso para que se cumprisse o que Yeshayahu, que é Isaías, disse: terra de Zebulon, de Naphtali, caminho do lago, além do Iardém, do Jordão, Galiléia dos Golim, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Olha só, gente, o contexto aqui, hein? Olha o contexto. Quando Jesus volta para Galiléia, era para cumprir o que Isaías tinha feito. Ó, o povo lá daquele lugar horroroso, cheio de trevas, cheio de judeu endemoniado, fedorento, quebrado, com a perna torta, é isso? Vai ver uma grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, para eles raiou a luz. Eu já vou explicar isso novamente. Para quem está assistindo a série desde o começo vai entender. Versículo 17. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar. Primeira proclamação de Yeshua: abandone seus pecados e voltem-se para Deus, pois o reino do céu está próximo. E quando Yeshua estava andando à beira do lago Kinneret, viu dois irmãos pescadores, Shimon, conhecido como Kefa, e seu irmão André, lançando suas redes no lago. E Yeshua disse-lhe: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Seguindo em frente, ele viu outros dois irmãos, Yaakov ben Zabdai e Yohanan, que é Jacó e João. Imediatamente, eles também deixaram seu barco, o barco de seu pai, e partiram com Yeshua. Versículo 23. E Yeshua foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Presta atenção nisso que eu estou falando aqui, gente. Jesus estava ensinando aonde? Na sinagoga. Ué, mas não é só fariseu que ensina na sinagoga? Não é só judeu que ensina na sinagoga? É qualquer moribundo que ensina na sinagoga? Não, né? Eu tive a chance de botar a mão no púlpito que Jesus pregou. Na sinagoga de Cafarnaum, só tinha um púlpito de pedra lá, estava lá até hoje. Então, continuando, tentação de explicar já, né? Então, vou ler aqui de novo. Yeshua foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e proclamando as boas novas do reino, curando pessoas. Hoje a noite cura, hein? Fica aí. Curando pessoas de todos os tipos de doenças, enfermidades, todos os doentes, enfermidades. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e pessoas que traziam todos os doentes, gente sofrendo de vários males e dores, pessoas mantidas sob o poder de demônio. Olha só, primeira vez que demônio aparece aqui no Novo Testamento. Epiléticos, paralíticos, e ele os curava.
Grandes multidões o seguiam. Da onde? Da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judá e além do Jordão, que diz Ever Hayadan, que é além do Jordão. Então, a Galiléia, ela é o norte de Israel. Fica comigo, presta atenção. A Galiléia, ela fica ao norte aqui. E a Galiléia é uma região. Isso aí. A Galiléia é uma região que tem várias localidades. A Galiléia vai ter Nazaré, a Galiléia vai ter Cafarnaum, a Galiléia vai ter Caná da Galiléia, a Galiléia vai ter Magdala, a Galiléia vai ter a parte do Jordão. Quando Jesus se batiza, ele sai da Galiléia e ele vai até o Jordão. Depois ele volta, ele vai ser tentado no deserto e agora ele volta para a Galiléia. Por que eu repito tanto Galiléia aqui? Porque Galiléia era um lugar considerado Hoje a gente não pode usar muito essa palavra, né? Porque pega mal. Que chamaria antigamente de favela. Por que não pode usar favela hoje? Porque tem muito artista bom na favela, tem muita gente rica na favela, tem gente muito boa na favela, não pode chamar esse nome. Mas na linguagem antiga, a gente fala favela. Antigamente nós imaginávamos o quê? O lugar dos rejeitados, o lugar de quem foi abandonado pela sociedade, o lugar que a educação não chega, o lugar que o saneamento não chega, o lugar que a política não chega, o lugar que a polícia não chega. Assim era toda a região da Galiléia. Jesus, nascido e criado naquela região, ele desce ao batismo. Eu já falei isso para vocês, Rafael está te chamando aí. Ele desce ao batismo para praticar um ritual chamado mikveh, que no grego é batismos. E nesse ritual ele se lavar diante das testemunhas judaicas, como se estivesse dizendo: ninguém vai poder dizer que eu sou imundo para entrar na sinagoga porque eu vim da Galiléia. Por isso que ele falou para João Batista: é necessário que se faça a justiça. A justiça aqui é o cumprimento da mitzvah, da lei. E agora, Yeshua, ele volta para Galiléia. E eu fico feliz com o que eu vou te falar agora aqui. Porque quando Yeshua volta para Galiléia, ele não volta mais normal. Até aquela data, que ele tinha 30 anos de idade, ele era um santo, claro que era santo, vivia em santidade. Ele era um rabino, um fariseu, doutor da lei, claro que ele era, de alto nível de intelectualidade. Só que o poder, a ativação de Jesus foi os 30 anos. No batismo e no deserto. Preste atenção no que eu vou te falar como profeta de Deus aqui agora. Nunca reclame do deserto. Porque era necessário que Jesus passasse pelo deserto para ele receber um nível de autoridade que eu vou te falar agora. Ele saiu do batismo. Tem gente que sai do batismo e vai para a churrascaria celebrar o batismo. Tem gente que sai do batismo e vai fazer uma viagem celebrar o batismo. Yeshua, ele sai do batismo e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado na Torá. O assunto era a Torá. Satanás olha para ele e fala assim: olha, se você está com fome, você é filho de Deus, transforma pedra em pão. Aí Jesus trata lá de Deuteronômio capítulo 8, fala assim: está escrito lá atrás, ó, que o povo ficou no deserto, mas Deus mandou o maná e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que é a Torá, a palavra. A palavra da boca de Deus não é a pregação de domingo não, gente. A pregação de domingo é uma tentativa nossa de explicar a Torá. Então Jesus, ele começa a combater Satanás. Esse é o resumo das últimas 2 lives. E como Jesus usa a Torá da maneira certa, Satanás usa a heresia, Torá distorcida. Jesus usa a Torá da maneira certa, Satanás sai. E agora Jesus, ele pode ir para qualquer lugar do mundo, mas ele volta para Galiléia, para que se cumpra o que está escrito pelo profeta Yeshayahu Isaías: terra de Zebulon e Naphtali, caminho do lago, além do Jordão, um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, quando Isaías fala disso lá atrás,
Isaías 8, capítulo 23, e Isaías 9, ele está citando Galileia. Isaías está citando o futuro. Isaías está dizendo o seguinte: Yeshua vai se batizar, Yeshua vai para o deserto, mas quando ele descer do deserto, ele vai voltar para Galileia, e o povo que anda em trevas viu uma grande luz. Porque ele está tomado, como diz meu amigo Judá Bertelli, ele está tomado. Jesus agora ele volta numa unção, numa autoridade, numa ativação, que eu já vou explicar para você qual é o nome dessa autoridade. Mas o fato é, há uma autoridade nova a cada cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Jesus é... Eita! Vou ter que escrever isso, gente. Espera aí. Para você. Então, pode ser o cachorro. Então, há uma autoridade nova para cada cumprimento. Jesus, gente, responde para mim aqui. Jesus precisava se batizar, sim ou não? O próprio João Batista falou: não sou eu que preciso te batizar. Você não precisa ser batizado. Jesus precisava se batizar, sim ou não? Responde aí, galera. Jesus precisava se batizar? Yes ou no? Não precisava. Quem mais? Já estou vendo gente dos Estados Unidos entrando aqui. Gente do Paraguai também, Anitta. Ó, Denise, Estados Unidos. A live já está internacionalizada. Jesus precisava se batizar? O profeta Christopher está querendo me constranger dizendo que sim. Depois eu pego ele pela barba. Jesus não precisava se batizar. Jesus não precisava nem descer na terra, meu Deus do céu. Jesus não precisava se batizar. O batismo ele é um ritual chamado mikveh, que existe para purificar as pessoas das suas sujeiras. Para os sacerdotes, lepra, sarna ou pecado. França, que legal, Eliane, seja bem-vinda. Tá demais hoje, hein? Tá demais, bastante gente aí de outros países. Fico feliz. Então, Jesus não precisava se batizar, sem demagogia. Jesus falou para João Batista o seguinte: eu vou para cumprir a justiça, para cumprir a lei. Então, o que eu estou aprendendo aqui junto com você? Quando você cumpre a lei, mesmo achando que não precisa, há um novo nível de autoridade liberado na tua vida. Cidade do Leste, ó, que legal. Muito bom, fiquem sempre com a gente aí. Tá bom? Então, você precisa entender que tem coisa na lei que você fala assim: ah, mas isso aqui não. Por exemplo, eu recentemente parei definitivamente de comer camarão. Eu parei de comer porco. Ah, mas eu preciso, porque eu sou gentio, eu não sou judeu, eu parei. Sabe por quê? Porque eu não preciso, mas está escrito. E no momento em que eu faço o que está escrito, mais um nível de autoridade aumenta na minha vida. Ontem nós celebramos a Páscoa bíblica, do jeito que tem que ser. Eu preciso? Não, eu podia comer um coelhinho de chocolate aí, eu não vou ficar endemoniado. Gente, sinceramente, ninguém vai ficar endemoniado comendo chocolate na Páscoa. Eu não como. Ninguém vai ficar endemoniado botando uma árvore de Natal na cama e dormindo agarrado com ela. Ninguém fica. Mas eu não estou fazendo ou deixando de fazer por conta do relógio do demônio. Eu estou fazendo ou deixando de fazer por conta da Torá, da palavra. Então, no momento em que Jesus, tudo bem? No momento em que Jesus decidiu cumprir
cumprir o que estava escrito, ele diz, é necessário que cumpra. Vamos ver o que Jesus falou lá no batismo dele, só para lembrar. O Espírito Santo está falando aqui. Ó, João Batista disse, quer dizer, Jesus veio da Galileia ao Jordão para receber a imersão por Yohanan, que é João. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: você vem a mim, eu preciso ser imerso por você. Entretanto, Yeshua lhe disse: deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo que a justiça existe. É a lei, a justiça. Você vai na justiça aqui, não é para aplicar a lei? Então, era para que se cumprisse o que está escrito. Sempre tem que ser o que está escrito. A sua autoridade vai aumentar. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, que era necessário que ele fosse. Era necessário. Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra. Existem desertos que são necessários. Eu perdi meu pai e minha mãe há 2 anos e meio atrás. Gente, não pensa que é porque eu tenho 47 anos que eu não senti, não. Eu senti igual uma criança. Eu fiquei sofrendo o mais alto nível de depressão até 4 meses atrás. Fazendo live para vocês aqui, ó. Eu levantava segurando na cadeira, encostava aqui. Shalom, gente, graça e paz. Acabava a live, eu caía no chão. Foram 2 anos e meio. Eu vou contar testemunho aqui em breve. Mas hoje eu sei como era importante que Deus levasse meu pai. Por motivos que eu não vou falar aqui. Levasse minha mãe. Como era importante que eu passasse pela depressão. Para hoje eu olhar para vocês e falar: crente fica com depressão. Não pode, não deve. Mas acontece. E eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Quantos amigos e irmãos eu perdi nesse tempo? Viraram as costas para mim sem saber. O apóstolo está estranho, vou procurar outro. Deus me ensinando que você não pode contar com as pessoas, muitas pessoas. Outras não. Eu tenho amigos aqui, ó, maravilhosos, discípulos maravilhosos que eu ganhei nesse tempo, sabendo de tudo. Então, o deserto, ele é uma oportunidade para você receber uma nova patente no mundo espiritual. Tem gente que fica: eu queria ter experiência com anjo. Jesus teve, depois de ficar 40 dias sendo tentado pelo diabo. Aí diz, aí os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o serviram. Então, voltando aqui para o nosso contexto central, se você puder convidar alguém, eu fico muito feliz. Lembrando, gente, que nós temos essas lives agora todo dia, 19 horas, sobre Yeshua. Ou seja, ano que vem, a live que vem, que é amanhã, eu já vou entrar em Mateus 5, as bem-aventuranças. Eu vou trazer profecias de Deus nessa palavra. Tá? E nós vamos terminar Mateus, depois vamos entrar em Marcos, Lucas e João. Eu não acabo a série enquanto eu não esgotar o assunto. Se é que ele se pode esgotar. Nós estamos no capítulo 4 ainda, terceira live. Tá? Então, quem não assistiu as outras, é só lá no YouTube, Apóstolo Ricardo Ribeiro, está lá, organizadinho, bonitinho. Você assiste, vale a pena. Tá? E quem não me seguiu, segue aí, faz a gentileza de seguir. Então tá. Então Jesus, ele sai do Jordão, vai para o deserto para ser tentado, recebe 2 patentes. Anota isso aí. 2 patentes. A patente do batismo. Tem muita gente que não batiza aí, ó. Tem que se batizar, meu irmão. Aí, cara, meu marido não quer casar comigo. Batiza sem seu marido. É que meu pastor diz que não pode. Mas o teu pastor planta batata e vai batizar em alguém que entende da palavra de Deus. Porque o batismo é individual. Mas que eu estou em pecado com meu marido. Gente, você não está em pecado com teu marido, não. Tá não. Se chega alguém para mim hoje e fala assim: o meu marido não quer casar comigo, eu pego a mão no outro, consagro o casamento e abençoo. Tá tudo bem. Até o dia que o marido quiser. Vamos parar de botar pecado na vida dos outros. Fica com o teu aí. Batiza. Batiza. E aceita as provas, os desertos. Deus vai aumentar a tua autoridade. Como é que Deus aumentou a autoridade de Jesus aqui?
Está escrito aqui, ó, que ele saiu voltando para Galiléia. Ó, eu vou ler para vocês aqui, ó, de novo, só um trechinho. Daí em diante começou a proclamar: arrependam-se dos seus pecados. Começou a proclamar. Começou a proclamar. Ou seja, Jesus tinha 30 anos de idade, morando na Galiléia, e nunca tinha falado de arrependimento. Uau! Olha que ativação é essa, meu Deus! Ele começou a proclamar o arrependimento com 30 anos. Agora ele volta para a Galiléia diferente. Sabe quando você vai para um retiro, você vai para um encontro, você volta para casa diferente? Com uma autoridade profética diferente? Você já começa a falar, tomar. Jesus, ele volta dessa maneira. É o que está escrito, pelo menos. É o que está escrito, pelo menos. Ele volta dizendo: abandonem seus pecados e voltem para Deus, porque o reino dos céus está próximo. E aí, olha, pega aqui a visão, que eu vou te dar a chave de evangelismo que Deus está me dando aqui. Eu nunca soube evangelizar na minha vida, irmão. Quase 30 anos de crente, não ganhava nem formiga para Jesus. Porque eu não sei evangelizar. Mas Deus me deu um poder. Hoje eu entendo, evangelismo pode ser sobrenatural. Olha só. Então, quando Jesus andava perto do lago, viu 2 irmãos pescadores, Simão, que era Quefas, e o seu irmão André, lançando suas redes, disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles largaram a rede e o seguiram. Gente, isso é quase hipnose, cara. Isso é quase hipnose. Imagina um mecânico consertando o carro, você passa perto dele assim: me segue. O mecânico larga o carro, larga a ferramenta e sai andando atrás de você. Consegue entender o que eu estou falando? Imagina um médico curando a pessoa lá, você passa perto, me segue. O médico larga o bisturi lá, sai andando atrás de você. O que eu estou falando aqui chama-se anacaso. Anacaso. Pega essa visão. Autoridade profética. A palavra anacaso não aparece aqui, ela vai aparecer numa parábola de Jesus. Quando Jesus fala que aquele homem que montou um grande banquete, mandou os funcionários irem procurar gente para entrar no banquete, e ninguém entrava. Tem um texto lá na frente que vai dizer assim, que o dono daquela festa disse para os funcionários: saiam e obriga-os a entrar, até que eles entrem. A palavra obriga-os é anacaso. Não tem a ver com obrigar amarrando a pessoa com a corda e puxando, não. Pegando o revólver, ó, vai seguir. Não é isso, não. É liberar uma palavra de autoridade tão grande que a pessoa não consegue dizer não. Eu tenho usado essa palavra aqui na minha região. Eu entro numa clínica médica, eu vejo a funcionária passando e falo assim: vem cá, senta aqui. Ela olha para mim assustada e senta. Eu falo assim: é isso aqui. Agora você vai pegar essa palavra que eu te dei e vai fazer isso. Você entendeu? Ela já chorando. Anacaso significa autoridade espiritual. Jesus estava com uma autoridade a ponto de falar para um pescador: larga a sua rede, você vai pescar homem. Os pescadores nem arguíram, eles nem debateram, eles simplesmente falaram: ok, larga a rede. Gente, Pedro, ele tinha um respeito por aquela rede. A Bíblia diz que ele, um outro texto diz que ele estava lavando as redes, né? Mas ele largou a rede. Então, nós precisamos desse nível de autoridade. Você que é pastor, você que é líder, que você está com a igreja, tá com G12 a tua igreja. Apóstolo, minha igreja não é G12 não. Então por que só tem 12 pessoas dentro da igreja? Ainda faz regressão. Regressão tinha 12, agora está com 11. Está regredindo. Você está sofrendo porque a tua igreja está minguando, porque está faltando uma autoridade igual essa que Jesus tem. Por que Jesus tinha essa autoridade? Porque ele fez a mikvê, um batismo de purificação, porque ele venceu Satanás com a Torá. Não é com a religiosidade gospel evangélica, é com a Torá. E com esse poder ele podia falar: me segue. E ele, já que só brincando, ele pegou 4 discípulos, que são Pedro. Agora te prepara. Pronto, tem uma travadinha aqui, mas voltou. Aperta o cinto de segurança, revelação.
Os 4 discípulos que Yeshua pegou aqui no Anacaso, na autoridade: Pedro, André, Tiago e João. O que significa Pedro, gente? Bota aí para mim. Vou mostrar para vocês como é que essa série Yeshua revelado, ela é revelada. Porque o que eu vou falar para vocês, ninguém no mundo escreveu sobre isso. Né? Pedro significa pedra. Culturalmente aí os religiosos dizem que é pedrinha, mas não, é pedra. Kefa, não tem diminutivo aqui. Kefa no grego é pedra. Então Pedro é pedra ou rocha. Agora André, o segundo discípulo que Yeshua chamou, significa homem ou humano ou humanidade. No grego andros. Olha o nosso André aí, ó, comentando. Andros significa humanidade. Então nós temos uma pedra e nós temos a humanidade. Andros. Da onde vem a palavra androide, da onde vem a palavra Sandra, que também é humana, que tem a ver com Alexandre, Alessandro, Alexandro, tudo tem a ver com andros, humanidade. Então nós temos pedra e temos andros, humanidade. O outro discípulo que Yeshua pegou, Tiago. Tiago significa o quê? Bota aí rapidinho, gente. Porque eu ainda vou assistir Super Mario Bros. Hoje. Bota aí. Tiago significa... A palavra Tiago não existe. A palavra original é uma palavra hebraica chamada Iakov. Iakov, que é Jacó. Então nós temos, só que Jacó aqui não é um nome também. Jacó é aquele que luta pela primogenitura. Aquele que luta pela primogenitura. Então nós temos pedra, temos a humanidade lutando pela primogenitura. O que Jesus está dizendo? Quando ele escolhe esses 4 homens, ele está dizendo assim: eu estou fazendo um alicerce de rocha para a humanidade conquistar o seu direito de primogênito. E João, faltou o nome de João, o 4, que significa Deus perdoa. Então quando Jesus sai do deserto e vai chamar os 4 primeiros discípulos, ele está dizendo: eu estou fazendo pedra, estabelecendo uma pedra, uma rocha, Kefa, Pedro, para colocar a humanidade, Andros, André, e resgatá-los a primogenitura, o direito de primeiros, que Satanás roubou, Jacó, porque eu sou Deus que perdoa os pecados. E Yohanan, João. Tá bom para vocês isso, gente? Tá bom? É desse Yeshua que nós estamos falando. Esse que podia ter ido para qualquer lugar, agora que ele foi restaurado no Jordão, agora que ele foi ativado no deserto, ele podia ter ido para as igrejas, podia ter ido para os templos, ele podia ter ido para as cidades mais ricas, mas ele voltou para Galileia. Ele voltou porque ele não podia seguir o caminho sem antes cuidar daqueles que estavam com ele no começo. Porque tem gente que prospera na vida, tem gente que prospera na vida e vai embora e não olha para trás. Não olha para trás para honrar aquele que estava contigo no começo. Então nós terminamos a live de hoje dizendo que, aprendendo então que Jesus ele era um rabino fariseu,
né? Eu vou ter uma live mais para frente exclusiva sobre essa questão do fariseu, tá? Para vocês não ficarem encasquetados por muito tempo. Por enquanto eu vou deixar todo mundo encasquetado. Jesus era um rabino fariseu, né? Ele era um judeu de verdade. Eu sugiro que vocês assistam um seriado The Chosen. Eu assisti alguns episódios da segunda temporada, é muito bem feito, muito inteligente. E você vai entender um pouco melhor Jesus. Então ele era um rabino e ele era um fariseu. O que é um fariseu? Um especialista na palavra, um defensor da Torá, e um rabino, quem podia ensinar. E por que eu sei que ele era? Porque aqui está escrito que ele saiu andando pelas sinagogas da Galileia, uma por uma, pregando. E pregava na igreja. Ele andava pelas sinagogas, até enquanto deixavam, né? Teve um dia que ele pegou pesado, mas eu não vou ler isso hoje ainda não. Vou deixar para uma das próximas aulas. Teve um dia que Yeshua pegou pesado dentro da sinagoga. Na verdade, Jesus ele era muito antirreligioso, que nem eu. Ele provocava. A maior parte das curas de Jesus foi no Shabat, foi dentro da sinagoga. Mas isso fica para outro momento. Então nós descobrimos que Yeshua era rabino fariseu. Ele também era um milagreiro, né? Uma palavra que a gente não gosta de usar, porque não combina muito com a cultura cristã, mas milagreiro, ele era. Para onde ele ia, tinha um doente, ele curava, as pessoas vinham de longe trazendo. Interessante que o texto que nós lemos no finalzinho de Mateus 4, vai dizer que tinha gente que veio de Jerusalém para Galileia. Longe, gente, é longe. Gente que veio de outros lugares aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho que... O povo veio de longe, para trazer os doentes. Ó, já começa aqui, Mateus 4. Ó. Yeshua foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, olha aí, proclamando as boas novas e boas notícias. E sobre ele se espalharam as notícias se espalharam pela Síria, ó, foi para longe. As pessoas lhe traziam doentes, gente sofrendo de vários males, dores, demoniados, epiléticos, paralíticos, e os curavam. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, das 10 cidades, na Bíblia hebraica diz 10 cidades, é Decápolis, né, 10 cidades, Jerusalém, Yehudá, e de Ever Ha-Yarden, que é de além do Jordão, do outro lado do Jordão. Tá bom? Agora, Jesus também era um libertador, ele se mostrou como um libertador, então ele se mostra como rabino, como fariseu, como milagreiro, como libertador, porque vinham muitos endemoniados. Ele era um líder carismático e influente, porque trazia as multidões do norte da Galileia para ele pregar, para ele liderar. E a multidão o seguia. Ok? Então, próxima live, hoje é dia 6 de abril de 2023. Essa live daqui a pouco vai para o canal do YouTube, onde fica tudo arrumado, tem milhares de lives lá. E a próxima nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Eu tenho para mim que as próximas 5 ou 6 lives vão ser poderosas demais, porque as pessoas pensam que as bem-aventuranças eram coisas chatas que ele falava, mas não eram muito profundas. E ele termina as bem-aventuranças falando sobre o cumprimento da Torá, para depois entrar na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, onde ele nos ensina a orar, e você vai aprender, você vai entender qual é a diferença da oração do judeu, que são as preces decoradas, e por que a oração do Pai Nosso, e como é que o judeu ora isso até hoje, o judeu messiânico. Tá bom? Então Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, deixa aí um direct, alguma coisa, para que eu possa responder o que você precisar. Shalom, ótima noite. Tchau, tchau.